Nem, agora todo mundo encontrou e todo mundo vai morar no céu. Vamos ler, profeta Jonas, a partir do 1º capítulo, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, lemos a Tua palavra e estamos carentes das palavras vivas que venham do céu também, pois eu sei que o Senhor tem a audácia de revelar coisas novas a cada dia aos nossos corações. Toma-me mesmo sendo um fanico de barro, mas eu sei que o Teu Espírito está no meio do povo e em nossos corações. Por isso, Senhor, que toda a porta da palavra esteja aberta, as janelas dos céus, que nessa noite o Senhor tenha a liberdade de fazer e de operar no nosso meio, tudo conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, toma nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, que a primazia deste ambiente seja para a Tua glória. Assim cremos e oramos, em nome de Jesus. E quem crê vai dizer um amém e tomar o seu assento. 1, 2, 3. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante a uma palavra do Senhor. Jonas é como já disse aqui anteriormente, um dos 12 profetas menores, não por importância, mas por tamanho de tempo profético. Tem tempo profético menores aos 4 outros maiores. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer uma história que é muito conhecida, que é muito lida, é muito pregada, é muito falada, mas eu te peço nesta noite que você preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco, porque o Senhor é Deus de renovo, é o Deus que faz nova todas as coisas, e eu sei que nessa noite Ele quer falar ao meu e ao seu coração. E agora nós lemos tais versículos que dizem que Jonas foi convocado por Deus para uma missão, a missão de ir a Nínive. Levemos em consideração o contexto histórico a qual está inserido o livro de Jonas. O livro de Jonas foi escrito em torno de 750 anos antes de Cristo, levando em consideração que a nação de Israel já tinha se dividido entre Reino Norte e Reino Sul, e agora os maiores inimigos da nação de Deus, na nação de Israel, do povo do Senhor, eram os assírios e os babilônicos. E agora os assírios e os babilônicos assolavam o povo de Deus, iam de encontro ao povo de Deus, trazendo guerras, trazendo percas, trazendo lutas e afligindo o povo de Deus. Entendendo que a Assíria era um dos povos inimigos de Deus, levando em consideração que Nínive era a capital da Assíria. E agora Deus chama um homem, a saber, Jonas, para ir à cidade de Nínive, capital da Síria, para pregar contra ela. Nós vemos no contexto que a palavra do Senhor vai a Jonas e o convoca, olha, vai lá e fala que eu vou destruir, porque a maldade deles chegou até a mim. E agora Jonas está de acordo para fazer o que Deus diz, sim ou não? Não. Jonas, preste atenção, Jonas se levanta para fugir. Deus levantou Jonas para fugir? Não. Jonas se levanta agora para fugir. E eu fiquei pensando nessa palavra, analisando esta palavra, entendendo que Deus nos levanta para um propósito, Deus nos levanta para um chamado, Deus nos chama para viver o propósito dele. Mas eu vejo agora Jonas se levantando para fugir, diaconisa Kate. Por isso nesta noite o Senhor nos dando palavras, eu quero ministrar sobre o tema, voltando para o centro da vontade de Deus. Qual que é o tema? 1, 2, 3?
voltando para o centro da vontade de Deus. Coisa boa é o centro da vontade de Deus, mas o centro da vontade de Deus sempre nos tirará da nossa zona de conforto. Nós vemos que no capítulo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas. E quando a palavra do Senhor vem a Jonas, é Deus falando com Jonas, o próprio Deus falando com Jonas, e diz: Jonas, filho de Amitai. E nós temos que entender que Deus está falando conosco nesses dias, sim ou não? Você tem escutado a palavra do Senhor, tem escutado Deus falar contigo? Mas eu meditando nisso, presbítero Daniel, Deus falava muito claro ao meu coração, e eu fui dar uma estudada e entender o conceito. Porque se a palavra de Deus vem a mim, Deus tem como missão falar comigo, mas eu tenho como missão ouvir Deus falar comigo. Sim ou não, gente? E quando Deus fala comigo, eu tenho a opção de ouvir, porque nesses últimos dias tem muita gente que ouve, mas pouca gente que escuta. Mateus, mas não é a mesma coisa? Eu vou te explicar que não. Porque nós, como igreja do Senhor, estamos em muitos cultos. Nós, como igreja do Senhor, já ouvimos e estamos ouvindo falar de Jesus e do seu evangelho, mas a palavra de Deus também foi a Jonas. E agora você tem uma escolha quando Deus fala com você e comigo. Eu também tenho essa escolha. Eu tenho a escolha de ouvir ou de escutar. São coisas correlatas, mas diferentes. É interessante que a audição é uma vertente dos sentidos do corpo humano. Você tem o tato, tem o paladar, você tem o cheiro, você tem todos esses sentidos de olfato, e você também tem a audição. E o conceito de ouvir é o conceito do sentido do corpo humano. Todo ser humano tem a capacidade cognitiva, se não tiver deficiência auditiva, de ouvir. Se eu falar, você ouviu o que eu falei? Mas você entendeu o que eu disse? E a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra do Senhor tem vindo a nós. E a nossa escolha é: eu estou ouvindo ou eu estou escutando? E o conceito de ouvir vem da cognição dos sentidos. Todos nós temos ouvidos para ouvir. E Deus está dizendo: olha, a palavra do Senhor tem vindo a nós. E Deus está levantando uma geração não somente para ouvir, mas para escutar Deus falar. Porque o termo escutar requer mais que ouvir. Ou a pessoa tem que prestar atenção no que está sendo dito, e atenção ao ponto de entender do que se trata, perceber do que foi dito, sentir as palavras e levar em consideração e agir em forma do que está ouvindo. Nessa noite tu veio para ouvir ou veio para escutar Deus falar contigo? A palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas ouviu a palavra, mas não discerniu. Ouviu a palavra, mas não entendeu. Ouviu a palavra, mas correu do assunto tratado. E Deus está falando a nós: ei, eu te trouxe nessa noite para que você escute o que eu tenho para falar com você nessa noite. Não sejamos bons ouvintes, mas péssimos praticantes. Porque a palavra de Deus vem a nós para nos levar ao centro da vontade dEle. Deus não fala um conto de carochinha. Deus não trabalha de forma errônea. Quando Ele disse, é porque Ele sabe que Ele tem um propósito, e você tem que escutar, entender e colocar em prática aquilo que está escutando. E agora a palavra vem e diz: levanta-se, Jonas. Tem como eu falar levanta-se para quem está de pé? A palavra vem a Jonas e diz: levanta-te. O profeta se coloca de pé. E Deus está falando conosco nesses últimos dias: olha, levanta-te, sim ou não? Quantas palavras? Levanta-se, levanta-se, levanta-se. E nós estamos ouvindo, mas não escutando, ouvindo, mas não praticando. E Deus está falando: olha, levanta-se para o centro da minha vontade. Levanta-se para o centro da minha vontade. E
eu tenho que me levantar, eu tenho que ter uma ação quando Deus fala comigo. Eu tenho que entender que eu tenho que dar uma resposta à voz de Deus. Eu tenho que entender que Deus fala e eu não posso ficar da mesma maneira. Me lembro agora de profeta Ezequiel 2:10. Ele vai dizer: filho do homem, põe-te em pé porque eu quero falar contigo. E Deus está dizendo: ei, eu te trouxe nesse momento, nesta casa, porque eu tenho uma palavra para você, por isso comece a escutar, a meditar, a agir em forma de resposta para essa palavra. Põe-te de pé, levanta-te, porque o centro da minha vontade é boa, é perfeita, é agradável, e a sua vida só é satisfeita quando você ouve, escuta a minha voz, levanta para cumprir o meu querer. Levanta-te, porque eu tenho que dar uma resposta ao que Deus está falando comigo. Eu tenho que dar uma resposta quando Deus usa o meu irmão, usa a minha irmã, usa quem Ele quer. Porque nós não escutamos, não meditamos. Jesus está aqui. Quando a gente diz isso, Jesus está aqui, nós temos que entender e escutar ao ponto de nosso raciocínio cognitivo, entender que não é o pastor, não é o obreiro, por mais ungidos que são, não é o prefeito, não é o vereador, não. Quem está aqui é Jesus te chamando para o centro da vontade dEle. Entenda, e quando eu entendo eu tenho uma resposta, quando eu entendo eu tenho que me movimentar. Ai, Jesus está aqui, legal. Jesus está aqui, legal, não sei. Não, nós temos que entender que o propósito de Deus nos leva ao centro da vontade dEle, e dar uma resposta a isso é fundamental. É fundamental dar uma resposta à palavra do Senhor, porque é na resposta que eu respondo para Deus, que eu não somente estou ouvindo, mas que eu estou escutando e pronto para fazer a vontade dEle se cumprir na minha vida. E agora o profeta se levanta, mas, versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir. Jonas se levantou. Eu acho interessante que a Bíblia diz: Jonas se levantou, glória a Deus até aí. Ouviu, escutou a palavra, entendeu? Se levantou, glória a Deus. Mas levantou para fugir. A pergunta é: tu está se levantando para cumprir o propósito ou para fugir, meu irmão? A pergunta de Deus aos nossos corações é: tu está gastando o teu tempo, o teu dinheiro, teu propósito, tua vida para fugir do propósito de Deus, ou para encarar o propósito de Deus na sua vida? Nós entendemos como contexto histórico e contexto textual que eram os inimigos, e Jonas tinha suas vontades. A pergunta é: quando eu me levanto para Deus, eu tenho que deixar as minhas vontades? É fato que quando Jonas se levanta, ele se levanta para cumprir não a vontade de Deus, mas a dele. E quando eu me levanto para fugir, é notório, nós lemos a palavra, e se você for decorrer os capítulos e os versículos de Jonas, nós vamos entender que a vida de Jonas se levanta para fugir, mas quando Jonas se levanta para fugir, ele sempre começa a descer. Jonas se levanta para fugir, a Bíblia vai dizer: e desceu a Jope. E a Bíblia vai dizer: e desceu ao porão do navio. E a Bíblia vai dizer: e desceu a barriga do grande peixe. Porque nesses últimos dias, nós não podemos levantar para fugir, porque quem se levanta para fugir, sempre começa a descer na vida. Parece que está tudo bem, mas você está descendo, eu estou descendo e não estou percebendo quando eu estou fugindo. Parece que está tudo bem, eu desço para Tarsis, e Jonas escolheu ir ao maior distância possível. Tarsis agora, referência à Espanha, dava, se eu não me engano, não falha a memória, 4.000 quilômetros de distância. Fugir para o lugar mais distante possível da vontade de Deus.
Eu me lembro que Jonas se levanta para fugir dessa Jope, depois vai para o navio, depois vai para a barriga do grande peixe. E eu fico pensando, até quando fugiremos do propósito de Deus nas nossas vidas? Ah, Mateus, mas eu tenho nome de crente. Jonas tinha nome de profeta. Ah, Mateus, mas Deus fala comigo. Não foi outra pessoa que falou com Jonas, foi o próprio Deus. Jonas, levanta-te. Ah, Mateus, mas eu estou aqui. Deixa eu te falar, o seu codinome crente não significa que tu está no propósito de Deus. Deus está dizendo, ei, eu te conheço, para de fugir do meu propósito. Jonas se levanta para fugir, e a vida de quem se levanta para fugir só vai de mal a pior. Pode até começar bem, mas sempre vai de mal a pior. Lembremos-nos, Gênesis, a partir do capítulo de número 27, se não me falha a memória, a saber, vai contar a história de um homem chamado Jacó. Jacó, agora aquele que nasce agarrado ao calcanhar, o usurpador, o enganador. Jacó agora nasce, tem um propósito para ele. Deus já tinha dito que tinha um propósito, que o menor seria o maior, e que Deus tinha um propósito, mas agora Jacó começa a fazer uma maracutaia, para enganar o pai, para enganar o irmão, tomando a bênção primeiro através do prato de lentilhas, da primogenitura, depois toma a bênção do pai, de Esaú, e agora Jacó começa a fugir. Jacó começando a fugir, Jacó começa a descer na vida. Jacó vai fugir para o seu parente Labão, depois vai trabalhar 7 anos, depois é enganado, trabalha mais 7 anos, e agora Jacó se vê no momento da sua vida, que Jacó não aguenta mais fugir. Vai chegar um tempo na minha e na sua vida, que Deus vai nos espremer a tal ponto, que nós não conseguiremos mais fugir dele. Porque Jacó fugiu da casa do pai, fugiu da companhia dos irmãos, mas chegou um tempo que Jacó, olha, preste atenção no que eu vou dizer, Jacó era homem próspero, tinha muitos bens, tinha família, mas não aguentava mais fugir. E Deus estava dizendo, não importa o que você tem, não importa o que você conquistou, não importa o quanto você tem, Jacó era homem próspero, mas estava fugindo do propósito de Deus. A prosperidade que existe nas nossas vidas não é o significado que estamos no centro da vontade de Deus. Jacó agora entra numa luta consigo mesmo e fala, ei, eu preciso acertar as coisas. E quem está fugindo sempre tem medo de voltar ao propósito, mas nessa noite nós vamos ter coragem para voltar ao propósito. Jacó agora se levanta, fala, eu tenho que resolver esse negócio. Não tem jeito mais de eu ficar fugindo. Vou resolver as coisas com meu irmão, vou resolver as coisas com a casa do meu pai, vou resolver. E Jacó agora no capítulo 32, se encontra em um lugar chamado Val de Jaboque. E aquele Val, o presbítero Irandi, foi aonde Jacó se encontrou consigo mesmo. Se tem algumas coisas que a gente não pode fugir, é da presença do Senhor e da nossa consciência. Eu estou aqui pregando esta palavra, mas só Deus me conhece na plenitude, e a minha consciência testifica de quem eu sou em Cristo. Você está aí nesse banco, você está aqui neste altar, mas somente Deus e você sabe se nós estamos fugindo ou dentro do propósito. Mas graças a Deus, que Deus permite que os jaboques das nossas vidas aconteçam. Porque Jacó agora começa a ir em direção ao Jaboque. Ele se encontra, Diácono Nilson, no Jaboque, e agora preste atenção no que a Bíblia vai nos retratar. A Bíblia vai nos retratar, presbítero Daniel, pastor Cláudio, que Jacó, homem próspero, tinha servos, servas, gados, tinha família, tinha esposas, tinha tudo nesse contexto, e a Bíblia vai dizer que Jacó, passando tudo isso, ficou só.
E Deus estava retratando a Jacó: olha, Jacó, o que eu tenho para resolver contigo, o que tu tem não vai ajudar. O que eu tenho para você é o meu propósito, mas para o meu propósito se cumprir, tem um jaboque que te espera e é sozinho. Tem lutas nas nossas vidas para estar no propósito de Deus, que é só você e Deus. Eu vou dizer: ei, para de colocar a culpa na sua esposa, o propósito de Deus é com você primeiro. Ei, para de colocar a culpa no seu esposo, o propósito de Deus é com você. Para de colocar a culpa na sua condição financeira, na sua condição social. Deus está preparando um jaboque para te levar para o centro da vontade dEle. Ah, Mateus, mas você não sabe de onde eu vim, e tu não conhece o Deus que está te chamando para voltar para o centro da vontade dEle. O jaboque é eu e Deus. E a Bíblia vai dizer, estudiosos vão dizer que uma teofania ali, Deus se apresenta a Jacó através do anjo, o anjo do Senhor, e agora começa uma guerra. Jacó agora sozinho, esposas passaram, gado passou, tudo passou, e agora o diácono presbítero Laércio, ele se encontra sozinho com Deus. E agora ele começa uma luta. Luta para quê, Mateus? Para continuar e para voltar a viver no centro da vontade de Deus. E Deus está dizendo aos nossos corações: olha, começa a guerrear pelo centro da minha vontade na sua vida. Ei, o centro da vontade de Deus nas nossas vidas não é fácil de conseguir. O centro da vontade de Deus nas nossas vidas é com esforço, é com guerra, é com batalha, mas fiel é Deus para nos dar a vitória, meus irmãos. Fiel é Deus para nos dar a vitória em Cristo Jesus. Ah, Mateus, eu não sei o que eu faço. Nessa noite comece a clamar ao Senhor. Jacó começa uma guerra tão formidável que ele segura no anjo e fala: eu não te solto até que tu coloque o propósito de Deus na minha vida. Eu não te solto. E o anjo do outro lado: me solta. E Jacó do outro lado: eu não te solto. Deus gosta de gente que insiste pelo propósito dele na sua vida. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Deus gosta de gente que insiste para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Porque começa uma batalha: eu não te solto. Me solta, eu preciso ir embora, pelo amor de Deus, me solta. O anjo está dizendo, contextualizando, me solta. Ele diz: eu não te solto, eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Não, mas já está ficando de dia. Ei, eu não te solto até que tu me abençoes. Ai, a bênção que Jacó estava querendo não era uma família. A bênção que Jacó estava querendo não era gado. A bênção que Jacó estava querendo não era prosperidade. A bênção que Jacó estava querendo era: eu preciso viver o centro da vontade de Deus. Eu tenho que parar de fugir do centro da vontade de Deus. Diaconisa Janaína, o centro da vontade de Deus é o melhor dele nas nossas vidas. Eu não te solto, anjo. Deus, me muda, me transforma. Eu não aguento mais viver da forma que eu tenho vivido. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso me retratar com os meus irmãos. Eu preciso voltar a viver o centro da tua vontade. Ao ponto de o anjo falar: o que queres que eu te faça? Eu quero que tu me abençoes. Mas a pergunta do anjo para Jacó é interessante: qual é o teu nome? E Deus está te perguntando e me perguntando nessa noite: qual é o teu nome? Porque nome fala de propósito, biblicamente dizendo. Nome fala de propósito estabelecido por Deus. Porque Jacó agora é traduzido como o enganador, o suplantador.
E ele está dizendo ao anjo, nessas palavras, contextualizando: ei, o meu nome é Jacó. Eu fugi tanto desse nome, que eu fui morar longe, mas eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu preciso ser, no propósito de Deus, quem Ele me chamou para ser. Eu não aguento mais ser Jacó. Eu reconheço que eu fugi, eu reconheço que tenho fugido, mas a partir de hoje muda a minha história, anjo. E o anjo vai dizer a ele: ei, a partir de hoje, oxalá se Deus olhasse para nós e dissesse: a partir de hoje. Você não entendeu? A sua história pode ser mudada hoje, a partir de hoje. A partir de hoje, tu não se chamará mais Jacó, mas Israel de Deus, porque lutou como um príncipe. Eu promovo o propósito de Deus na sua vida. A partir de agora tu não é mais suplantador, agora tu é príncipe do Senhor. Qual nome nós sairemos daqui levando para as nossas casas? O nome da fuga, ou o nome do centro da vontade de Deus? O nome que Deus nos deu, ou o nome que nós conquistamos para nós mesmos? Nós precisamos voltar ao centro da vontade de Deus. Levante a sua mão nessa noite. Levante a sua mão com fé, por favor, levante a sua mão. Ei, Jacó fugiu de uma atmosférica geográfica, mas Deus estava dizendo para ele: ei, o que eu tenho para a sua vida não é fugir de uma atmosférica geográfica, mas o que eu tenho para a sua vida é mudar o propósito dela onde tu estiver. Deus está dizendo: ei, fugir desta igreja não vai, eu vou te encontrar. Fugir desse casamento não adianta, eu vou te encontrar. Deus está dizendo: ei, para de fugir de mim. Eu promovi um Jaboque para o centro da minha vontade se cumprir na sua vida. Sair dessa nação não vai mudar. Sair dessa igreja não vai mudar a sua situação, porque Jacó não precisava de uma mudança geográfica, Jacó precisava de uma mudança de propósito de vida. Deus via Jacó, Deus sabia quem Jacó era. Eu me lembro de João capítulo 1 verso 48, Diácono Valfredo. Filipe, agora encontrando com Jesus, chega um homem por nome Natanael, e Filipe apresenta Natanael para Jesus, e Jesus agora chega a Natanael e diz assim, vou contextualizar: eu te conheço. Natanael, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Eu vou falar de novo para tu entender. Deus está nos vendo debaixo das figueiras das nossas vidas. Deus não é um Deus que tem pés e não anda. A Bíblia vai dizer: Deus tem olhos e vê, e a terra é como o estrado dos seus pés, porque Deus está nos vendo e está nos dizendo: ei, eu te vi debaixo da figueira. Mas Deus, o que isso significa? Eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente, e eu sei o futuro que eu tenho para você, mas o meu futuro para ti só se conclui se estiver no centro da minha vontade. Porque Deus está nos vendo, Deus está nos enxergando, e eu preciso dar uma resposta a esse Deus que tudo vê. Deus está nos vendo debaixo das figueiras das nossas vidas. Mateus, salmista Davi, presbítero Daniel vai nos ajudar, presbítero Doni, Salmo 139, a partir do 7, Davi vai dizer o seguinte: olha, para onde fugirei do teu espírito? Davi aí, eu gosto, porque ele retrata a grandeza de Deus,
A soberania de Deus é o propósito de vida do homem. Ei, deixa eu te falar, tu não nasceu pelo acaso, Deus tem um propósito na sua vida. Basta que se volte para o propósito do centro da vontade de Deus. Davi vai dizer, evangelista Wesley, Elder: para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu lá estarás. Ei, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também Ele estará. Eu não sei se você está nos montes da vida ou nos abismos da sua história. Eu só sei que Deus tem um propósito e está te vendo, meu irmão. Por isso levante a tua mão, adore o nome dEle, porque é um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, está olhando para você e dizendo: ei, volta para o meu propósito, volta para o centro da minha vontade, porque eu tenho algo para ti. Querer a paz. Não tem como fugir da presença do Senhor. Versículo 4. Mas Jonas fugindo, vai dizer o seguinte, versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma grande tempestade. E eu meditando nisso, o Espírito Santo falou ao meu coração, diaconisa Rayane, porque os ventos se levantam nas nossas histórias, mas nem todo vento que se levanta é para te matar. Eu vou dizer de novo, porque é a palavra do Espírito Santo: nem todo vento que se levanta é para te matar, mas para te acordar. Eu já vi a sarça e Deus se revelar, a Bíblia vai dizer. Mas eu também já vi Deus usar o inanimado para falar com o profeta. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Ei, talvez o vento que se levantou na sua história não é para te matar, é para te acordar. Não foi o inimigo que sacudiu o mar, foi Deus que levantou uma grande tempestade para falar com o profeta e dizer: ei, deixa esse mar falar contigo e volta para o meu propósito. Sai do fundo desse barco, sai do fundo desse porão, porque lugar de profeta não é dormindo no porão dos navios da vida. Eu estou sentindo Deus nesse negócio. O vento se levantou, o mar se agitou, mas não era para matar profeta, é para acordar profeta. Ei, crente, a sua vida tem algo se levantando, tem algo acontecendo. Ei, Deus é poderoso para acalmar o mar, mas Ele é poderoso e onipotente para fazer o mar falar contigo. Jesus caminhando a Gadara, está dentro do barco, deitado à polpa do barco, e se levanta uma tempestade, os discípulos se adormecem, se atemorizam, e Jesus acordado e diz para o vento: acalma-te. Ei vento, ei mar, escuta a voz de papai, acalma-te. Mas nessa noite eu não vim dizer que Deus vai acalmar o mar. Mateus, mas que teologia é essa? Eu vou dizer que Deus está levantando um mar para falar contigo, para tu voltar para o centro da vontade dEle. Nem todo mar Deus tem interesse de acalmar, até que o profeta volte para o centro da vontade dEle. Porque Deus usa a tempestade para falar conosco, sim ou não? Eu falo com os meninos, com os jovens, sobre um estilo de crente, descendente de japonês, a saber, o crente Nataka. Nataka é o crente que só ora quando entra na taca. Nataka é o ente Francisco que só jejua quando está na taca, quando o mar se levanta.
Nataque é o crente que só vem para a igreja e ajoelha antes do culto quando está na prova. Nataque é o crente que só jejua quando está passando por necessidade. E Deus está dizendo: sou eu que estou levantando para te trazer para o propósito. Mas o dia que tu voltar para o meu propósito, eu sou o mesmo Deus que tem o poder de acalmar o que se levantou. Deus é o Deus onipotente. Não há mar que se levante que Ele não tenha poder para acalmar quando nós voltamos para o propósito do centro da vontade dEle. Porque não é interessante se o mar se levanta ou está calmo? O que faz a diferença nas nossas vidas é se nós estamos no centro da vontade de Deus. Não é um passo à frente, não é um passo ao lado, não é um passo ao outro ou atrás, é um passo no centro da vontade de Deus. Porque Deus nos traz uma palavra e nós devemos escutá-la e dar uma resposta para vivermos os propósitos e os projetos de Deus nas nossas vidas. Vou te explicar. Nem todo levante que se levanta nas nossas vidas é para nos matar, preste atenção nisso, é para nos levar ao propósito de Deus, ao centro da vontade dEle. Quem sabe agora você está fazendo uma introspectiva, uma retrospectiva na sua vida, pensando nos levantes do mar, no agitar das águas. Mas eu vou te dar um exemplo muito claro. Primeiro livro de Samuel, a partir do 1º capítulo, Deus vai dizer e retratar sobre a história de um homem, a saber de nome Eucana. Eucana, diaconisa Sara Silva, era um homem cujo tinha 2 mulheres, a saber Ana e Penina. A Bíblia vai nos retratar que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E eu vendo isso, o evangelista Cleomar, eu falei: mas que coisa, Jesus. Penina tinha filhos e Ana não tinha. E nós entendemos na contextualização da obra que Penina afligia Ana. Penina era quem cutucava Ana. Penina era aquela que ficava pisando no calo de Ana. E eu lendo isso, eu fiquei maravilhado. No versículo de número 5 do 1º capítulo, vai dizer o seguinte: Deus fechou o ventre de Ana. Fiquei pensando, mas que negócio é esse, gente? Deus fechou o ventre de Ana, diaconisa ela, e permitia que Penina afligia, porque Eucana dava porção dobrada para Ana, porque não tinha filhos. E Deus vai dizer, versículo 5, Deus fechou o ventre de Ana. E eu fiquei pensando, mas Deus, por que o Senhor fechou o ventre de Ana? A Bíblia vai nos explicar. Todos os anos, Eucana com as suas mulheres e família saía das montanhas de Efraim e ia para Siló adorar ao Senhor. Todos os anos Ana subia, todos os anos Penina subia, todos os anos elas eram intrigadas uma com a outra, porém, Deus que fechou o ventre de Ana. E aí eu fiquei pensando, Senhor, se o Senhor fechou o ventre de Ana, foi para um propósito. E nós vamos entender no contexto da obra completa que o próprio Deus levantou um mar contra Ana. Ei, deixa eu te falar, para de colocar a culpa no diabo. Mas Deus muitas vezes fecha as nossas madres, espiritualmente dizendo, profissionalmente dizendo, familiarmente dizendo, para levar-nos ao lugar da adoração e adorar. Porque Ana subia, mas subia angustiada. Ana subia, mas subia brigada. Ana subia para a adoração, mas não adorava. E Deus, deixa eu fechar o ventre dessa mulher, porque eu vou ensinar ela uma coisa. Enquanto ela não entender que o propósito da adoração é maior do que a luta que ela está vivendo, eu vou falar de novo que é a palavra do Espírito Santo. Enquanto ela não entender
que o propósito de Deus na vida dela é maior do que o levante contra a vida dela, você não deu glória. Enquanto não entender que o propósito de Deus é maior do que o teu problema, enquanto tu não entender que os desafios da vida não podem te roubar a adoração verdadeira, a madre está fechada. Mais um ano, Ana subiu a Siló, evangelista Helder, mas subiu diferente. Ana entendeu, diaconisa Janaína, que com madre aberta, madre fechada, gerando ou não gerando, Deus tinha um propósito na vida dela, e o propósito era torná-la uma verdadeira adoradora. Irmã Patrícia, e quando ela sobe ao templo para adorar, a Bíblia vai dizer que Ana subiu para derramar a sua alma, ao ponto do sacerdote Eli olhar para ela e falar: mulher, aparta-te deste vinho. E ela vai dizer: tu não está entendendo, esse ano eu subi diferente, esse ano eu subi com um propósito, esse ano eu subi para adorar. E Deus está dizendo: esta noite tu subiu ao templo para quê? Para dar importância às peninas e às aflições da vida, ou para adorar? Porque é na adoração que o plano de Deus e o propósito, sendo a vontade de Deus, se cumpre nas nossas vidas. Ana subiu para adorar, adorou, derramou sua alma, e o sacerdote vai e fala para ela assim: olha, mulher, vai, que oxalá se Deus dissesse a nós: vai, e seja feita conforme tu tem me pedido. Porque Deus está fechando madres para levar-nos à adoração verdadeira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Samuel tem que nascer na minha e na sua vida, meu irmão. Você não é mais um infértil, você não é mais um que não vai gerar. Deus está dizendo: ei, volta para o centro da minha vontade, volta para a adoração verdadeira, volta para o meu caminho, porque daquela que não gerava, agora vai gerar meu profeta, agora vai gerar meu propósito, agora vai gerar meu ungido. Porque aquela que não gerava, porque estava fora da vontade de Deus, subiu para adorar e começou a viver uma nova história no centro da vontade de Deus. Voltando para o centro da vontade de Deus. Ana agora volta. Quantos cultos nós estamos voltando para casa da mesma maneira da qual nós chegamos? Ana voltava todos os anos da mesma maneira. Mas o dia que ela subiu para fazer o centro da vontade de Deus se cumprir na vida dela, ela voltou alegre. A Bíblia vai dizer que Ana nem comia, porque estava angustiada. Ela saiu do templo já para comer. Porque agora Ana saíra do momento da adoração com a geração de Samuel no seu ventre. E Deus está dizendo: ei, tu não nasceu para ficar parado. Tu não nasceu para ser infértil. Tu não nasceu para ficar estagnado. Eu quero levar a você, e Deus está nos dizendo, ao lugar da adoração. Porque Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque se tem uma coisa, eu vou dizer isso na antropopatia da vida, porque Deus não tem ponto fraco. Mas se Deus tivesse um ponto fraco, seria um coração contrito e quebrantado diante dEle. Irmã Magda, se Deus tivesse um ponto fraco, seria o coração contrito, porque Ele olha para baixo, Ele mesmo cerrou a madre, Ele vê Ana se derramando, mesmo sem palavras, só gesticulando, olha para ela e diz: vai gerar filho sim.
eu vou acalmar esse mar na vida dela, porque Penina agora não vai ter mais poder sobre ela, porque ela me adora em espírito e em verdade, independente da circunstância, independente do peso, independente das acusações. Eu encontrei uma adoradora. Vai gerar Samuel, sim. Samuel vai nascer de uma improvável, mas vai nascer de quem é adorador. A gente tem que sair do ritual, do ritualismo, de subir ao templo, mas não adorar o Deus do templo. Deus não tem o interesse de reunir pessoas, Deus tem o interesse de salvar pessoas. Deus não tem interesse de encher igrejas de pessoas que não sejam adoradoras. Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, a adoração é parte imanente da minha vida. E eu não estou dizendo levantar a mão, cantar, não, eu estou falando de adorar, derramar as almas. Eu me oro com o Senhor e digo: Senhor, não deixa que as lágrimas parem de derramar dos meus olhos, Senhor. Não deixa que o meu coração se endureça, porque eu sei, chorar na tua presença traz o teu propósito na minha vida. Chorar na tua presença me leva a viver coisas quando eu nunca tinha vivido. Chorar na tua presença me coloca no centro da tua vontade, e eu sei que as promessas se cumprem quando eu me derramo e estou no centro da tua vontade, Senhor. Alguém pode levantar a mão e adorar este Deus? Levante a sua mão e adore este Deus. Deus está falando conosco: volta para o centro da minha vontade, volte a ser quem eu te chamei para ser. Jonas agora se depara dentro do barco, a saber, no porão, no lugar mais impróprio, dormindo enquanto o mar se levanta. E Deus está dizendo: eu estou usando o mar para te acordar, estou usando o mar para levantar profeta, eu estou usando o mar para te trazer para o meu propósito. Mas agora os marinheiros começam a se desesperar, que já estava sendo perdidas as cargas, o navio estava quase se despedaçando, e agora eles vão convocando as pessoas que ali estavam e vão fazendo o quê? Pedindo respostas. Até que no versículo de número 9, ele vai dizer que os marinheiros chegam a Jonas e perguntam: quem você é? Por que tu te encontra dormindo enquanto nós estamos perecendo? Quem que você é? E Jonas vai dizer o seguinte: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Qual que é o Deus que tu serve? O Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O que eu acho maravilhoso em Deus, porque se fosse eu já tinha largado de mão. Se fosse você já tinha largado de mão, irmão César. Se fosse nós já tínhamos largado de mão. Não quer ir não? Quer fugir? Levanta o outro. Quer fazer não? Vou levantar outro. Eu sou apaixonado, eu sou louco por esse Deus, amo Ele, porque Ele não desistiu de mim enquanto eu estava fugindo dEle. Eu sou hebreu, eu sei, eu sou do Deus que fez os céus e a terra. E Jonas estava fugindo e Deus buscando Jonas. Que amor é esse, meus irmãos, ouvintes do Evangelho? Até quando fugiremos do Deus que deixa 99 para buscar a que está se perdendo? Irmã Teresa, eu sou louco nesse Deus, porque eu nas festas, nas baladas da vida, tão sujo, tão perdido, tão envolvido com as coisas erradas, e Deus está dizendo: está fugindo, mas é meu profeta.
Não, você não se alegra não. Talvez Deus não te alcançou ainda. Talvez não, Deus, você fugindo, eu fugindo, e Deus dizendo: ei, você é meu profeta, volta para o meu propósito, volta para o centro da minha vontade. Que maravilha de Deus! Que Deus é esse que envia o teu próprio Filho para que todo aquele que nele crê. E eu gosto que a Bíblia vai dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pastora Vilcelene, eu fico olhando de uma forma macro, eu nas festas, nas drogas, nas prostituições dessa vida, fugindo do propósito de Deus, e Deus dizendo, e olhando e falando: não, está no fundo do barco, talvez está até dentro do grande peixe, está fugindo de mim, mas vai ter um domingo. Pastor Marcelo Vieira, eu fugindo de Deus, e de Deus dizendo: mas vai ter um domingo, que nas 8h47 da noite, vai ter um domingo que Ele vai estar vivendo no centro da minha vontade. E não tem a ver comigo, tem a ver com um Deus que não desistiu de mim. Se Ele não desistiu de você, levante a sua mão para adorar. Ele não desistiu de você, mesmo você fugindo dele. Deus está dizendo para alguém nessa noite: ei, eu não desisti de você, volta para o centro da minha vontade, porque ela é boa, é perfeita, é agradável para a sua vida. Ele não desistiu de nós. Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, que fez os céus e a terra, o mar. Tem gente que sabe quem Deus é. Se você não soubesse quem Deus é, você e eu não estaríamos aqui nessa noite, sim ou não? Tu sabe quem Deus é? Agora eu vou te fazer uma pergunta mais um pouco capciosa. Você sabe quem Deus te chamou para ser? Eu vou dizer de novo, não precisa glorificar, eu quero que tu pensa. Tu sabe quem Deus é, mas sabe quem esse Deus te chamou para ser? Deus não me chamou para as baladas. Deus não me chamou para as farras. Deus não me chamou para viver longe dEle. Deus me chamou para viver o centro da vontade dEle. Jesus, eu sei quem é e quem Deus te chamou para ser. Ouvintes do Evangelho, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Não fujamos do centro da vontade dEle, porque Ele não tem desistido de nós. Mas Deus falará ao meu coração: quantos mais grandes peixes eu vou ter que enviar para te engolir? Quantos mais grandes peixes na sua história eu vou ter que enviar para tu entender que o centro da minha vontade é onde você tem que estar? Quantos grandes peixes? Eu estou pregando para pessoas que entraram na igreja, mas tá dentro de peixes. Peixes na história, peixes no ministério, peixes na chamada. Sabe quem Deus é, sabe quem foi chamado para ser, mas está grande dos grandes peixes da vida.
Onde você está, profeta? Onde você está, missionária? Onde você está, meu obreiro? Onde você está, meu servo? Capítulo 2, versículo 7, Jonas vai dizer: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei de quem Deus era e me lembrei de quem Ele me chamou para ser. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não quero ser profeta do medo, não quero ser ministro do evangelho baseado no medo, mas talvez o quarto dia não chegue na sua história. Deus te chama hoje para voltar para o centro da vontade dEle. Jonas no terceiro dia já estava desfalecendo e lembrou do Senhor. A pergunta é: será que acordaremos para viver o propósito de Deus, ou morreremos dentro dos grandes peixes da vida? Ei, Deus te trouxe aqui, não foi você que veio porque quis. Vou dizer de novo para tu entender. Ei, não foi você que veio, foi o papai da casa que te chamou para vir. E se Ele te chamou, é porque Ele tem um propósito na sua vida, e não abre mão da sua vida, porque a misericórdia dEle é grande, o amor dEle é profundo, e as asas do Espírito Santo te chamam para voltar para o centro da vontade dEle. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do centro da vontade dEle. Eu me lembrei de quanto é perfeito ter a presença dEle, quando Ele fala comigo, e viver os propósitos dEle. E eu encerro aqui dizendo: aonde tu estás? Aonde tu estás na sua história? Aonde tu estás no ministério que Deus te deu? Aonde tu estás no propósito da sua vida? Fique de pé nessa noite. Quando desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor. Lembrei-me do Senhor, lembrei do propósito dEle na minha vida. Deus está falando conosco nessa noite, meus irmãos. Não ouça de ouvir somente a palavra, escute e dê uma resposta a esta palavra. Eu me incluo, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Os grandes peixes não vão matar a história de Deus na minha vida, porque eu estou me lembrando do Senhor. Feche os teus olhos. Por favor, feche os teus olhos. Não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. As riquezas desse mundo não se comparam com o centro da vontade de Deus. As conquistas desse mundo não se comparam com o centro da vontade de Deus. Eu vou fazer um apelo. Você que escutou esta palavra, ei, tu tem nome de crente, tu é crente, ou você não tem nome de crente, mas entendeu que Deus tem um chamado na tua vida. Tem gente aqui que está dentro da igreja, mas não está vivendo o propósito. Ei, estar no lugar da promessa não significa de estar no centro da vontade de Deus. Eu vou dizer de novo, porque é palavra do Espírito Santo. Está no lugar da promessa
Estar na casa de Deus não é sinônimo de estar no centro da vontade de Deus. Eu vou fazer um convite. Não fique acanhado. Você que entendeu que Deus falou contigo: Mateus, tem áreas da minha vida que eu estou fugindo do propósito, estou fugindo sendo a vontade de Deus. Mateus, eu não estou desviado, mas eu tenho áreas da minha vida que eu estou fora do sendo a vontade de Deus. Mateus, eu estou longe dos caminhos do Senhor e eu preciso voltar nesta noite. Mateus, eu preciso voltar ao centro da vontade de Deus, porque eu me sinto dentro de um peixe, mas hoje eu me lembro do Senhor e me lembro das promessas dEle. Mateus, eu preciso voltar a viver as promessas de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Deus falou conosco, dê uma resposta a Deus nessa noite. Ei, chega de fugir de Deus. Ei, para de fugir do centro da vontade de Deus com essas atitudes de ir para Tarsis. Ora, aquele que prometeu não é fiel para cumprir as promessas, ou Deus falaria e não cumpriria. Deus está tocando em pessoas aqui e dizendo: ei, nessa noite eu te chamo de volta. Tu está fugindo, mas eu te encontro. Eu tô doidinho para mudar a sua história. Vou usar essa expressão para nós entendermos. Eu tô doidinho para fazer algo novo nascer em você. Ei, Samuel tem que nascer em você. Ei, acorda e volta para o centro da minha vontade. E que eu mandou defiando le manco iada le mendo forroi abaixo. Feche os teus olhos, igreja. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Se eu fosse você, não perdi a oportunidade de estar diante de Deus que muda histórias. Quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou. Obreiros com toda a autoridade. Me deste para ti. Para ti eu mentiras que ouvi se esbarrarei quando eu me entrego a ti, para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou.
Ei, para de fugir, missionário. Ei, para de fugir, profeta. Ei, para de fugir, eu tenho um propósito contigo. Lembrei do Senhor quando a minha alma desfalecia. Ei, lugar de grande peixe não é lugar de profeta do Senhor. Não me diz teu amor, capturou-me. Toda barreira, Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda barreira, Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda barreira seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda barreira seja quebrada agora em nome de Jesus. Tu és livre para viver o centro da vontade de Deus. Tu és livre para viver o centro da vontade de Deus. Não há nada que se impeça, não há mar que se levante, não há nada que se fecha, que impeça você de viver o centro da vontade de Deus. Do Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, Clama pela glória, a glória de Deus. Pai, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão. Pai, eu oro por essa irmã que deveria ter saído do lugar e vindo aqui à frente, porque está longe do propósito de Deus e o Senhor tem chamado. Pai, eu oro por esse varão que entrou nessa casa, sabendo quem Tu és, mas longe do propósito, mas não teve coragem de vir aqui. Eu oro por esses corajosos que vieram, essas corajosas que vieram aqui à frente, reconhecer que Deus é o Deus que chama e não desiste de nós. Papai, eu oro porque cada casal, cada vida que aqui está, nesta igreja hoje, meus irmãos internautas, sejam alcançados pelo Deus que não desiste de nós, mesmo nós estamos fugindo, não por causa de nós, mas por causa do amor do Senhor. Ajuda, Senhor, este obreiro, esta obreira, a viver o centro da Tua vontade. Ajuda este irmão, esta irmã a se voltar para a Tua grandiosa vontade, porque o nosso lugar não é em Tarsis, o nosso lugar é vivendo no centro da vontade de Deus. Espírito Santo, sela vidas aqui, vidas que entraram aqui angustiadas por estar fora do centro da Tua vontade, vidas que estão aqui, meu Pai, angustiadas, vivendo nos porões dos barcos da vida, mas o Senhor é fiel para alcançar também. Por isso, Senhor, eu oro e peço, Papai, de caravai deixe que avandaravadai defos. Reveste a Tua igreja, meu Pai, com poder e autoridade para viver no centro da Tua vontade, porque é lá que os propósitos de Deus se cumprem nas nossas vidas. Palavras de vida eterna.